Você tem bastante dificuldade para estar estudando letras de lei, código, seja você que esteja fazendo uma faculdade de direito, você que esteja se organizando para prestar o exame da ordem, você concurseiro, seja qual área que você precise estar enfrentando esse tipo de conteúdo. E por que é que muitas pessoas acham muito maçante? É fácil ficar pegando incisos e artigos e tendo que fazer um processo de repetição, já que na hora de codificar a gente precisa compreender aquilo que é lido. E muitas das vezes, como são leis muito generalizadas, às vezes fica muito difícil a gente conseguir criar um processo de associação e assimilação, né? E também não é isso, vem muitos termos técnicos também, e quem não tem esse manejo, quem não está muito habituado com isso, principalmente os concurseiros de nível médio. Mas vou falar pra você, eu acho que todo mundo tem dificuldade de ter que ficar lendo, relendo. Eu desconheço quem ama e ficar estudando letras de lei apenas, né? Coisa que é muito ali rasa, sucinta. E às vezes a gente sente essa necessidade de compreender um contexto maior em relação a isso. Mas enfim, já divaguei bastante aqui. Então, o que eu fiz? Pra você que não sabe, que chegou aqui no meu canal, tá bom? Estou finalizando uma graduação, uma especialização como psicopedagoga, sou psicanalista, mentora de estudos, neuroeducadora, tá bom? Já estou há muito tempo nessa jornada aqui com vocês em diversas áreas, tanto para quem presta ENEM, faculdade, medicina, concurseiros de todas as áreas, OABeiros também, e enfim, pessoas que fazem faculdades fora do país e têm dificuldade de estudar com as línguas estrangeiras, tá bom? Então, no contexto geral, cuide não só de vocês com depressão e ansiedade, mas também com o processo de neuroeducação ou neurociência e a psicologia da aprendizagem, tá bom? É um canal que inclui TDAHs, autista, né? O autismo, pessoas com dificuldade de compreensão, vamos falar os analfabetos funcionais, enfim. Todo mundo que de repente teve uma base ruim e está tendo dificuldade de compreender e reter conteúdo. Pessoas com problemas de memorização também, com déficits nutricionais, tá? No contexto geral, hoje a minha formação. Só para vocês entenderem aonde está a minha fala em relação a isso. A maior parte dos meus vídeos também são vídeos não massivos. São vídeos que ajudam vocês a remanejar, a adaptar conforme a individualidade de cada um, tá bom? Então vamos lá sobre letra de lei. Guarde esse vídeo, treina, vai na sequência que você vai ver o quanto vai melhorar bastante, tá bom? Então vamos lá. O que acontece aqui? Quando você está lendo ou estudando qualquer matéria que pra você é maçante, que pra você é chata, principalmente o TDAH, transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, tudo aquilo que não gera muito interesse, que ele acha meio chato, que não é dentro daquilo que é onde ele tem mais hiperfoco, que ele sente prazer de estar estudando aquilo, principalmente esse perfil é onde vai ter muita dificuldade, já que o transtorno de neurodesenvolvimento está relacionado principalmente à atenção sustentada, até porque nós, como TDAHs, não temos problemas relacionados a aprender, mas relacionado à desorganização, mas dentro aqui dessa área de trabalho e a atenção sustentada, que é a que precisa para que você retenha seu conteúdo estudado, tá bom? Primeiro, para que você consiga compreender bem letras de lei, você compreender, vamos dizer, reter. Porque compreender mesmo vai ser mais ou menos assim. Quando você lê o código, faz questões logo em seguida, e dentro dessas questões logo em seguida, você faz suas anotações ali e vai aprendendo. Ou quem é um novato que não tem conhecimento nenhum em direito, obviamente que antes de ir para a letra de lei, para o código, vai precisar ter um curso, um professor ensinando ali, explicando, porque tem muitos termos que é difícil de assimilar, tá bom? Então, você que presta concurso de nível médio, que tem bastante dificuldade, eu acho que até nos de nível fundamental deve pedir alguma lei ou outra, o ideal é que você estude o código junto com o professor dando uma aula, principalmente se você for sinestésico, auricular e visual, tá bom?
esse é o ideal. Aí sim você vai seguir à risca o que eu estou passando aqui. Mas você que já vem estudando há um bom tempo e sabe que apesar dos concursos que você presta, apesar do exame da ordem que você faça, você sabe que você precisa memorizar cada detalhe que tem do código ali, prazos, porque isso acaba fazendo com que você perca muito ponto ali. Não é o suficiente só vendo teoria, né? Ou lendo livros. Então, a primeira atenção que você vai ter que usar é a sustentada. Então, uma dica para que você não estude com a atenção dividida, que é mais ou menos assim. Vamos fazer um teste juntos aqui? Conforme eu vou batendo essa caneta aqui, eu quero que você contabilize e vá respondendo ao mesmo tempo as perguntas que eu vou te fazer, tá bom? Presta atenção só para você ver o que é atenção dividida. Começando, e aí eu vou perguntando. Quero que você conte as batidas. Qual o seu nome? Quantos anos você tem? Qual concurso você vai prestar? Qual o nome da sua mãe? Qual o nome do seu pai? Qual o último concurso que você prestou? Qual faculdade você faz? Qual as dificuldades que você tem? Qual o nome do seu cachorro, do seu gato, ou seja, o pet que você tiver, ou se você tem algum ou não. Pronto. Contabilizou? Se você contou, quero que você escreva aqui quanto que deu e depois você volte e conte no vídeo. Esse teste serve para quê? Muito difícil você conseguir responder todas as minhas perguntas e também contabilizar. Alguns devem ter chegado próximo, outros se perderam em uma pergunta ou outra. É a mesma coisa que acontece quando você tenta estudar com outros pensamentos. Quando você tenta estudar vendo outras coisas ao mesmo tempo. Quando você tenta estudar com muito barulho em sua volta, a atenção fica dividida, tá bom? E a atenção dividida, se você tentar lembrar tudo que eu perguntei para você, você não vai lembrar. É a mesma coisa que acontece quando você vai estudar, tá? Então, para que você consiga a atenção sustentada, então você tem que ir da atenção sustentada para o modo difuso, que é a hora que você usa a técnica Pomodoro, que você usa um timer. Você pode estudar 25 minutos, pausar 5, ou se você já tem um condicionamento, você pode estar estudando 50 minutos, pausar 10 e criar os seus blocos. Então, eu peço aqui, se você não conhece sobre o que eu estou falando, se você pesquisar no YouTube, você vai encontrar explicações de como usar esse tipo de ferramenta em seu favor. Segunda dica, leitura reflexiva, que vai também ativar a sua atenção sustentada. É mais ou menos assim, você começa a ler um artigo, ler em voz alta, fecha os olhos ou olha para cima e tenta dizer para você mesmo o que é que você acabou de ler. Não precisa ser palavra por palavra, mas você tem que ter a capacidade de dizer: eu acabei de ler isso, 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 que está falando sobre isso, isso, isso. Toda vez que você conseguir reproduzir o que você leu, significa que você está sim lendo através da atenção sustentada. Se você não estudar usando a atenção sustentada, a tua perda de memória vai ser muito mais rápida dentro daquilo que você já conhece, tá? E lembrando que a primeira leitura não é o suficiente para reter também conteúdo, mas se você fizer junto com essa atenção sustentada ativada, no dia seguinte, quando você tentar lembrar o que você estudou anteriormente, você vai conseguir estudar esse tema, estudei isso, sem precisar colar. Pode fazer o teste. Quando você usa a atenção dividida, geralmente já no dia seguinte ou mesmo à noite você não vai lembrar. Você vai lembrar só de alguns rastros, como foi no teste que eu estou batendo a caneta e você está tentando responder ao mesmo tempo aquilo que eu te falei. Bom? Então, para estudar código é assim. E aí você pode colocar um post-it em cima e colocar assim, usar o processo de intercalação ou espaçamento, o melhor, espaçamento. Desse modo, então a cada 30 dias ou 40 dias, eu vou fazer esse tipo de leitura que a Kátia ensinou 3 vezes. Então, terminei uma semana, aí na outra eu vou fazer os meus outros estudos, depois peguei na outra semana, faço novamente o código, depois fui para outra semana, faço novamente. Conforme eu for fazendo questões, vou sinalizando em cima, posso usar a ideia do método semáforo, tudo aquilo que caiu de questões, coloco uma bolinha de verde, tudo aquilo que eu errar, vou colocando uma bolinha de vermelha, para também, toda vez que eu fizer essa leitura,
essa codificação em cores, também chame a minha atenção naquilo que eu estou tendo dificuldade ou naquilo que já foi abordado nas provas anteriores. Desse modo, vocês já vão ter bastante facilidade de compreender bastante o conteúdo. Feito isso, o que você precisa fazer quando você já estiver sentindo um pouco mais similaridade, codificando e decodificando ao mesmo tempo? Crie tabelas de prazos, tabelas comparativas. Se você tem diversas leis que tem processuais, crie um caderno só fazendo tabelas comparativas do que tem de recursos em cada um, do que tem de prazos diferentes em cada um, colocando assim para você ter um processo de assimilação mais rápida também. Prazos, então vamos supor, se você tem processo civil, processo penal, se você tem o PAD, algumas leis específicas ali que vão cair tudo para você, tenta encontrar numa folha ou até mesmo uma cartolina, modo que você achar melhor, coloque em colunas e vai colocando aquilo que é similar e diferente entre eles na hora de revisar, vai facilitar muito, porque não vai ser suficiente só ficar passando essas passagens, ativando a atenção sustentada. Tá? De modo que a partir do momento que você construiu isso, você vai perceber que depois que você fez a cada 30 dias essa passada, ativando a atenção sustentada, criando as suas tabelas, você vai perceber que vai poder dar um espaçamento maior. A cada 30 dias você só vai precisar passar uma vez na lei e 2 vezes em todo o material que você construiu de comparação em cima do código. Combinado? Pode seguir à risca isso aqui, que isso aqui é com base em ciência. Você pode ser TDAH, você pode ter todas as suas dificuldades, logicamente que incluindo a introdução que eu falo no vídeo, dependendo do nível e do grau, se é iniciante, você precisa fazer as adequações que eu expliquei também. Combinado? É isso. Gostou? Dá joinha. Abraço forte de ursa. Te espero lá também no Insta.